Ah, não. Acho que agora foi. Tem um aviso, mas eu ainda não achei o vídeo. Pronto. Agora sim, pronto. Liberado. Calma, que agora começa a parte difícil, que é compartilhar a tela com a apresentação. Vamos lá. Se a gente conseguiu resolver aqui o problema do Zoom, acho que essa você consegue, vai. E vamos ver aqui. Eu nunca sei se a melhor opção é escolher compartilhar o PowerPoint ou a tela. Vamos ver. Pode testar, o que quiser. Que às vezes, dependendo, ele tem o modo. Tá aqui, agora vamos ver no modo apresentação. Tá. Vocês estão me vendo então o slide, né? A gente tá vendo o modo do apresentador. Tá, então. Pode ser. Vamos. Calma aí, então. Vamos. Sempre dá essa confusão. Então vamos lá. Tá. Pois... Não, estavam vendo o slide principal ou que eu, como apresentador, estava vendo? O que você, como apresentador, tá Ai, vendo? ai, tá. Agora vamos lá, então. Agora vai. Hum, tá. Pronto. Já Agora tá a apresentação. tá a apresentação, tudo bem. Pode Deixa eu até ficar à vontade, professor. até minimizar um pouquinho aqui. Tá, certo. Bom, pessoal, então, depois dos resolvidos os problemas técnicos aqui, né, eu vou começar a apresentação, né, e primeiramente agradecendo aqui o convite, né, da Bruna e também do Neurotech Brasil, né, para participar desse seminário, né, em conjunto com o programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica aqui da Faculdade do Gama, da Universidade de Brasília, né. Essa é a minha apresentação, neuropróteses, restaurando movimentos, né. Eu sou o professor Roberto Batista e vou conduzir essa apresentação. Bom, então um pouquinho do contextualização, né, do panorama de onde que essa apresentação se insere, né? Bom, eu sou o professor Roberto Batista, né? Eu sou docente do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica aqui da Universidade de Brasília. Os projetos que eu desenvolvo, eles são principalmente ligados ao LARA, que é o Laboratório de Automação e Robótica da Universidade de Brasília, e eu vou explicar principalmente, né, os desenvolvimentos relacionados ao projeto EMA, que é Empoderando Mobilidade e Autonomia, certo? Bom, um pouquinho para contextualizar as minhas linhas de pesquisa, né, eu trabalho a origem da minha formação é mecatrônica, né? Então, robótica, então eu trabalho com robótica humanoide. E aí, aliado a isso também, eu tenho uma parceria muito forte com o pessoal da educação física, né? Na parte de biomecânica. Então, a gente desenvolve ferramentas para análise automática de biomecânica, né? E juntando essas duas áreas, né? A robótica e a biomecânica, né? Com aplicações para reabilitação, a gente tem a parte que é a parte de robótica de reabilitação. Então, aqui é um exemplo, né, de uma prótese robótica desenvolvida pelo nosso laboratório, né, para amputados em membros inferiores, ou seja, uma perna robótica, né, que foi desenvolvida no nosso laboratório. Até a professora Suélia comentou sobre ela na apresentação dela, né? Então, para mostrar que realmente a aplicação, né, esse tema, né, de neuroprótese, né, é um tema extremamente interdisciplinar, né, e a gente precisa juntar o conhecimento de várias especialidades, né, certo? Bom, aqui um pouquinho institucional, né, então esse projeto
Eu não conduzo ele sozinho, né? Eu conduzo ele com uma equipe de pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação, né? A gente já recebeu ou recebe atualmente, né, financiamento do Fundo de Amparo à Pesquisa, né, FAPDF, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, né, CAPES, CNPq, e também a Swissnex. A Swissnex é um órgão de fomento de pesquisa e inovação da Suíça, né? Eles têm um escritório no Brasil e eles possuem ações para fomentar pesquisa e inovação em diferentes países parceiros, como no Brasil, por exemplo, né? Bom, o título da apresentação, né, é Neuroprótese e Células de Movimentos. Como eu expliquei aqui, né, como eu mostrei aqui, a gente tem o exemplo de uma prótese, né? Então, o que acontece? A prótese, ela é um dispositivo para substituir, né, um membro ou uma funcionalidade perdida. Mas e quando a gente não perde o membro, mas a gente perde apenas a funcionalidade? Aí entra a questão das neuropróteses, né? Bom, as técnicas tradicionais para a gente recuperar um movimento passam por duas, né? Que são as cirurgias para reinervação e a cirurgia de transferência de tendão. Bom, qual que é o exemplo aqui, né? Então, o exemplo, às vezes, pessoas que passam por um acidente vascular, né, um AVC, elas têm uma paralisia facial, às vezes temporária e às vezes permanente, né? E uma das técnicas tradicionais para resolver isso é justamente a gente fazer a reinervação, ou seja, a gente pega nervos de outras partes do corpo e realmente faz uma coisa bem, do ponto de vista assim, neurológico, né, ou ortopédico, até bastante rudimentar, né? A gente realmente costura um nervo no outro para a gente restaurar o caminho nervoso, né? E apesar de parecer uma coisa razoavelmente rudimentar, né, ela funciona muito bem. Então, aqui é um paciente, né, que passou por esse tipo de cirurgia e a gente pode ver que ele realmente restaurou significativamente a funcionalidade, né, e os movimentos da face. Note que aqui, né, diferente é, de aplicar uma prótese, né, ele não perdeu nenhum membro, tá, ou nenhuma nervo, né, ou nenhum grupo muscular da face. Ele perdeu a funcionalidade. Então é isso que a gente vai focar bastante. Então, uma das técnicas tradicionais é a cirurgia para reinervação. E a outra é a cirurgia de transferência de tendão. Então, novamente, né, uma sequência de imagens aqui, o que acontece é que realmente a gente corta um pedaço do tendão do pé sadio, né, e coloca no outro. Esse aqui é o exemplo de uma cirurgia de transferência de tendão, né, para também pessoas que sofreram com alguma lesão com acidente cardiovascular, né, o AVC, e aí elas têm uma debilitação, né, que é o pé caído, né? Então, o pé caído prejudica bastante a marcha, né? Então, quando elas vão caminhar, elas perdem a capacidade de fazer a flexão plantar do pé, né? Então, com isso, elas arrastam o pé, tropeçam e tudo mais. Então, é uma coisa realmente que limita muito a locomoção, né? E a qualidade de vida. Bom, além dessas técnicas tradicionais, né, para neuroreabilitação, a gente tem as próprias terapias de neuroreabilitação, né? Então, aqui é um exemplo do movimento que mais comum, né, para neuroreabilitação, né? Então, existem várias patologias e vários eventos que podem afetar significativamente a marcha, e com isso as pessoas que sofrem esse tipo de esse problema, né? Então elas têm que se submeter a um procedimento, né? Um tratamento de neuroreabilitação que é realmente para reaprender a caminhar, né? Então a gente tem uma foto aqui de uma característica muito comum nos centros de reabilitação, né? Isso aqui é 99% da reabilitação de marcha é feita desse jeito, então a pessoa se apoia nas barras paralelas, né? Tem a ajuda de um fisioterapeuta para estabilização e para movimentação dos membros, e a pessoa realmente pratica a marcha assistida, até que com o tempo, né, essa intervenção, esse excesso de estimulação faz com que ela consiga retomar a,
a capacidade, né, de realizar a marcha. Nos últimos anos, a gente viu o desenvolvimento de alguns sistemas, por exemplo, sistemas de suporte, de peso, né? Então, a gente não precisa mais do fisioterapeuta para fazer o apoio, né? A gente tem alguns mecanismos que literalmente penduram a pessoa, e com isso diminuem a carga nos membros inferiores e a pessoa consegue tentar fazer o movimento, né? Ou fazer a reabilitação com esse apoio, né, com uma carga reduzida, e recentemente a gente tem visto também o advento de exoesqueletos para reabilitação. Então, o exoesqueleto, né, é um aparelho, um dispositivo robótico, né, que oferece tanto a sustentação quanto a movimentação do, do membro paralisado, né, ou parcialmente paralisado, para que com essa hiperestimulação a pessoa consiga retomar a capacidade de marcha. O mesmo é válido também para membros superiores, né? Então, na questão de membros superiores, a gente já tem visto um avanço mais significativo dos sistemas robóticos, né? Então, a gente já tem alguns sistemas comerciais de auxílio parcial ou total de de auxílio para o suporte, para auxiliar no movimento, né, enquanto a pessoa faz as repetições dos movimentos nas sessões de fisioterapia. Para membros superiores também, é bastante comum também sistemas com feedback visual, né, ou seja, gamificação. Normalmente, isso é mais comum para membros superiores, né, porque com membros inferiores a gente tem a questão da postura e do equilíbrio. Para membros superiores, a gente não tem tanto esse problema, porque se a pessoa perder a movimentação, alguma coisa, ela não cai, né? Diferente dos membros inferiores. Então, a gente tem essa evolução e a gente já começa a ver aqui já uma pitada, né, de uma neuroprótese, né? Então, o que seria esse dispositivo, por exemplo, né? É um dispositivo que a pessoa tem um lado parético, né, um lado que tem alguma mobilidade reduzida ou algum movimento limitado ou a falta de movimento, né, voluntário, e a gente tem o lado sadio da pessoa, né, o lado rígido da pessoa. Então, a pessoa veste uma luva instrumentada e, a partir dos movimentos da luva, isso passa por um sistema, né, que vai enviar impulsos elétricos para o membro, né, para o antebraço paralisado da pessoa, e ela vai conseguir realizar movimentos da mão, certo? E aqui é interessante, pessoal, porque até agora a gente viu, eu mostrei, né, a neuroreabilitação com o auxílio do fisioterapeuta ou com o auxílio de algum sistema que não intervém diretamente na parte neurológica do movimento. Então, ou seja, a parte neurológica, né, ela é toda através do movimento externo. Aqui, quando a gente começa a aplicar impulsos elétricos no membro paralisado, a gente já começa a intervir realmente na parte neurológica, né, na parte neurológica da reabilitação. E aí a gente entra, né, qual que é o princípio, né, das neuropróteses. Então, as neuropróteses são justamente esses dispositivos que auxiliam, né, a restaurar o movimento em pessoas que não perderam o membro, né, ou parte do corpo, mas perderam a capacidade de controlá-los. Então, a principal técnica, né, que a gente usa no caso das neuropróteses é a estimulação elétrica funcional. Então, o que quer dizer isso? Então, normalmente, se a gente observar essa figura aqui, o que acontece? Quando a pessoa tem, no caso, por exemplo, aqui, um derrame, né, ou algum outro acidente, ou alguma patologia, ou uma lesão medular, o que acontece é que os neurônios motores e a parte motora dos músculos permanece intacta. O que a pessoa perdeu realmente é o caminho direto entre os comandos do cérebro, né, e do sistema nervoso central para os grupos musculares. E aí a ideia é justamente tanto para pessoas que tiveram alguma lesão ou no cérebro, né, ou na lesão na espinha dorsal, né, ou seja, no sistema nervoso central. A ideia é desenvolver sistemas, né, que façam com que, tudo bem, a pessoa não vai ter esse movimento voluntário, mas a gente consegue, através de um dispositivo, que é um dispositivo, um eletroestimulador, né, inserir
os sinais elétricos aqui no meio do caminho e fazer a excitação desse grupo muscular que está paralisado, né? Então a pessoa não consegue ainda, né, fazer um movimento voluntário vindo do sistema nervoso central, mas com o uso desses aparelhos, né, que é o eletroestimulador, a gente ainda consegue estimular o sistema nervoso periférico, né, e fazer com que haja a contração muscular dos membros paralisados, né? Então aqui é um pouco mais detalhe como que isso acontece, né? Então a gente tem no neurônio motor, a gente tem a ligação dele, né, através do axiomas com o grupo muscular, e aqui no meio do caminho a gente coloca eletrodos, né, que podem ser eletrodos de superfície ou eletrodos implantados, e a gente tem uma fonte de corrente, que é o que vai inserir o sinal elétrico, né, que é emulando o sinal elétrico que vem do sistema nervoso central, e aí a partir disso vai gerar a excitação do grupo muscular desejado, e aí a gente vai ter a contração dele, a gente vai gerar uma força para o mundo externo, né, e a pessoa vai conseguir utilizar aquele membro paralisado. Bom, as neuropróteses, elas já existem no mercado, né, para algumas aplicações, né? Então, aqui é uma aplicação, por exemplo, para o agarrar, né? Então, para a gente restabelecer a função da mão de agarrar. Aqui eu coloquei duas figuras para mostrar mais ou menos como que é o funcionamento. A gente tem um eletroestimulador aqui que está aqui, né, ele está ligado a um computador, e o que é ligado na pessoa, né, são os eletrodos de superfície. Aqui eu vou falar principalmente das neuropróteses baseadas em eletrodos de superfície, né, mas existem muitas delas também que são com eletrodos implantados. No nosso grupo de pesquisa, a gente prefere trabalhar com eletrodos de superfície por vários motivos, desde evitar cirurgia até todas as complicações relacionadas a você ter realmente um dispositivo implantado, né? Ou seja, você tem que ter um estimulador externo com um catéter ou uma parte de entrada para o eletrodo implantado, e aí com isso gera várias complicações clínicas, né? Então, do ponto de vista do usuário, é até mais favorável, né, a gente desenvolver esses sistemas baseados com eletroestimulação de eletrodos de superfície do que até os implantados. Mas eles têm é, mostrado um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, né? Os eletrodos implantados, e a gente acha que o futuro vai ser provavelmente uma questão híbrida, né? Ou alguns sistemas mais baseados em eletrodos superficiais e outros em eletrodos implantados. Certo? Então, aqui é um exemplo, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem todos esses eletrodos, eles são ligados em pontos que cuja corrente elétrica, né, vão acabar irradiando nos neurônios motor desejados, né, para a pessoa desempenhar um movimento com a mão. Então, deixa eu tocar o vídeo aqui. Opa, aí eu vou. Uhum. Na verdade, eu vou até tirar o áudio para eu ir narrando o vídeo. Então, esse aqui mostra, né, como que são. Então, o sistema esse é até uma criança usando, né? Então, com o tempo, a pessoa já até aprende onde colocar os eletrodos. E esse aí é um sisteminha que é um joguinho, né? Que justamente é o que eu apresentei na figura anterior, que a criança consegue com a mão rígida, né? Gerar os movimentos, né, ou sinais elétricos de controle que passam pelo eletroestimulador e vão fazer com que a eletroestimulação gere um movimento na, na mão paralisada, né? Então, todos esses movimentos que a gente vê nessa mão aqui, elas são geradas pelo eletroestimulador aqui, certo? E aí, com o tempo, o uso contínuo, né? Tá vendo? Então, ele fecha a mão aqui e gera um movimento de fechar aqui. Ele abre a mão aqui e gera. E aí, com o uso contínuo, né, desse tipo de tecnologia, dependendo do grau de lesão, né, a pessoa pode reestabelecer o movimento, voltar a ter aquele movimento mesmo sem a neuroprótese, ou ela pode usar a neuroprótese para voltar a ter aquele movimento, né? As neuropróteses também funcionam para marcha. Então, aqui é um outro vídeo também, né? Deixa eu tirar o áudio também. De uma empresa alemã, né, que desenvolve esses sistemas. Então, bom, aqui é o depoimento do.
do usuário, né? Ele é um usuário, ele tem paraplegia incompleta, né? Então a lesão medular dele não é completa, ele ainda possui alguns movimentos residuais dos braços, né? E das pernas, mas certamente ele tem a marcha, né? Muito comprometida, certo? E aí o contexto de reabilitação, né? Ele consegue usar os membros superiores para fazer a descarga do peso e ele conseguir fazer um movimento com a carga aliviada, depoimento do seu terapeuta, e a gente vai ver que com o sistema de neuroprótese, ó, então, essa aí é a colocação dos eletrodos, né? E aí com a eletroestimulação e com uma órtese, né, ele consegue fazer a caminhada, e enquanto ele faz a caminhada, a neuroprótese, né, o eletroestimulador, gera impulsos elétricos, né, que vão ativar os membros paralisados dele, e ele consegue fazer uma marcha, né, assistida com a neuroprótese, né, com a eletroestimulação funcional. E aí, novamente, aqui os benefícios, né, é que com esse movimento, né, feito de forma contínua, dependendo do grau da lesão, ele pode recuperar a capacidade de caminhar, né, a capacidade limitada que ele tem de caminhar, ou, se não for possível, né, ele pode, com o uso da eletroestimulação, recuperar esse movimento e praticá-lo, né, de forma cotidiana, certo? Opa, tá? Bom, a gente tem também os sistemas híbridos, né? Então, os sistemas híbridos são sistemas que combinam as neuropróteses com os exoesqueletos, né? Então, esse sistema aqui ele não é exatamente um exoesqueleto, mas a gente pode ver que tem um sistema mecânico, né? Que é o que está sendo acoplado no paciente, né? Com os eletrodos de superfície para a eletroestimulação. E aí, nesse sistema, a pessoa pode fazer a reabilitação desde da posição completamente horizontal, né? A camada, tem todo o ajuste, né? Da regulagem, aí determina os parâmetros, né? Os padrões de eletroestimulação. E a questão também da amplitude de movimento de cada membro. E aí, ao longo da estudo regular, né? E ao longo da terapia, a pessoa vai fazendo um movimento com assistência tanto mecânica, que seria aqui popularmente o exoesqueleto, né? Então, esse é um movimento só robótico, né? Então, é só um sistema é, eletromecânico que está realizando o movimento. E aí, ao longo da evolução da terapia, a gente consegue inserir a eletroestimulação para gerar contração muscular. E aí, o princípio de tudo isso, né, é que com a estimulação, tanto mecânica externa quanto a eletroestimulação dos membros paralisados, isso, aliás, gera uma hiperestimulação, né, do sistema nervoso central e com o princípio de neuroplasticidade, né, ou seja, que o cérebro e o corpo conseguem readaptar partes do sistema nervoso central remanescentes para remapear, né, o sistema nervoso central para gerar os movimentos e para utilizar as partes que ainda são residuais, né, que ainda têm controle e movimento voluntário para realizar movimentos. Ou seja, quando a gente tem a lesão, por exemplo, a lesão medular, né, eu gosto de falar que é sempre como se fosse uma corda se rompendo, né? Então, é uma corda se rompendo, então nenhuma lesão é igual à outra. Então, onde tem a interrupção do caminho, né, do sistema nervoso central, é sempre uma incógnita. Então, às vezes, tem alguns caminhos que não foram completamente rompidos, e se esses caminhos forem hiperestimulados, a pessoa consegue até reestabelecer o movimento.
certo? Bom, aí a gente entra na neuroprótese, que é a que eu trabalho mais especificamente, né, que é o trabalho do projeto EMA, ainda dessa empresa, né, em que é o ciclismo com eletroestimulação. Bom, esse aí, coincidentemente, é o mesmo voluntário que aparece no vídeo passado, né? Acho que ele é o garoto propaganda da empresa, mas realmente ele certamente é um participante, né, dos ensaios clínicos da empresa. Ele começa dando o depoimento, né? Ele tem uma paraplegia incompleta, então a lesão medular dele não é completa. A gente viu no vídeo anterior, né, que ele consegue realizar a marcha. E aí aqui a gente vai ver a demonstração de um outro sistema, que é um sistema de ciclismo com eletroestimulação, certo? Como funciona isso? Então, essa é uma bicicleta ergométrica, que aí o sujeito, né, prende os pés dele, precisa ter um suporte, né, porque ele não tem um movimento voluntário de estabilização dos membros inferiores. Aí são colocados os eletrodos de superfície nos grupos musculares que a gente vai querer estimular, né? E aí, com a concatenação, né, do movimento, ou seja, o acompanhamento da posição do pé de vela, então, a posição angular do pedal, consegue gerar os impulsos, né, para cada grupo muscular, um movimento coordenado que vai fazer com que a pessoa consiga pedalar a, a bicicleta realizados, certo? Então, deixa eu repetir isso. É, Gente, peraí que eu acho que deu probleminha aqui com a conexão. Estou aberto. Tava dando certo demais, não era? Não caiu em nenhum momento durante a transmissão. Mas a gente vai voltar, sem problema. Voltou. Pode falar pra mim. pessoal, acho que eu voltei. Me desculpe, eu estou aqui na universidade, né? Às vezes a gente tem uns problemas de conexões. Só para eu voltar, me digam mais ou menos onde que parou. Você estava na parte do ciclismo. Você ia repetir de novo a frase de como é que funciona. Isso, ótimo, então. Então não foi então não foi tanto. Não, Então não. deixa eu voltar aqui a compartilhar. Deixa o Office entrar aqui no modo apresentação novamente. Tá, eu acho que para você já está aparecendo, para mim que ainda está. A gente já tá aparecendo. Então, mas aí a interface para mim, esse Office aqui tá. Ele deu algum pepino aqui. Pronto, voltamos. Bom, então, aqui ainda voltando, né, retomando o vídeo, né? Então, eu vou repetir a parte que eu ia falar do ciclo de estimulação. Então, é uma pessoa que não tem o movimento voluntário das pernas e, com o uso da eletroestimulação, ela consegue pedalar uma bicicleta com os membros paralisados, né? Então, isso que é tão fascinante aqui desse sistema, né? Então, por exemplo, o nosso sujeito aqui ele tem uma lesão incompleta, né? Mas a gente vai mostrar aqui exemplos também de sujeitos com lesão completa e que conseguem fazer esse movimento, né? Então, esse é um cicloergômetro, então uma bicicleta ergométrica para ciclismo com eletroestimulação.
Mas aí um ponto mais interessante é o nosso projeto, né? Que a gente trabalha com o ciclismo não estacionário. E aí agora eu vou pedir licença para passar o vídeo com o áudio, né? Que eu acho que tem uma descrição bem objetiva e bem sucinta, né, do nosso projeto. Então, eu vou tocar o vídeo, eu vou só pedir que vocês confiram se o áudio está funcionando. A pessoa tá sem áudio. Isso aí, então, bom. Então, vejamos, né, como... Agora está com áudio? Solta o vídeo. Deixa eu Vamos ver. ver. Não, Ixi. ainda não. Então, agora é o problema deixa- Ah, eu acho que você tem que compartilhar a tela colocando a opção de áudio para o pessoal. Deram essa Ah, boa. sugestão. Então, deixa eu parar o compartilhamento, deixa eu compartilhar novamente. Compartilhar. Share sound, é exatamente isso. Pronto. Tá. Tornando paraplégico, me tornando cadeirante, precisando de uma cadeira de rodas para me... Agora foi com áudio? Agora foi. Tá, então deixa eu voltar aqui. Então tá, pessoal, vamos soltar o vídeo. Fui atingido por uma bala perdida, me tornando paraplégico, me tornando cadeirante, precisando de uma cadeira de rodas para me locomover. E a vida virou de ponta cabeça. Ele vivia de um jeito e de repente passou a viver de outro. Mas eu vi que eu tinha, na verdade, dois caminhos a percorrer. Me fazer de vítima com essa situação ou arregaçar as mangas e encarar essa realidade. O esporte foi o início de tudo na vida dele, para a superação dele. De cara, quando eu entrei num barquinho desse, eu pensei assim, cara, cadê minha limitação? Cadê minha deficiência? Me tornei atleta de alto rendimento. Hoje eu pratico remo parali, a paracanoagem e a vela adaptada. O projeto EMA significa Empoderando Mobilidade e Autonomia. A gente tem dois pilares principais. Um pilar que é facilitar o cotidiano da pessoa com deficiência e a segunda realmente compensar algumas limitações fisiológicas que a lesão ou a limitação motora da pessoa impõe. O Estevão, ele entrou na equipe, na verdade, a gente foi atrás dele, né? Me ligou dizendo assim, ó, é um projeto que através da eletroestimulação você vai conseguir até pedalar. Aí eu, pedalar, eu não mexo sequer um dedinho, que história mais esquisita. Fazer, por que não fazer esses testes aí? E aí eu me surpreendi. Ele é uma pessoa muito carismática, então ele é capaz de motivar a equipe, a nossa equipe de engenheiros, a nossa equipe de fisioterapeutas. A parte de competição a gente brinca que é só um bônus, né? Para ele foi muito bom, tanto para a saúde como para a autoestima dele. Tenho certeza que hoje ele é mais feliz. Eu literalmente vi que era possível pedalar e no processo apareceu uma competição, Olimpíadas Biônicas, chamada Cybeton. A iniciativa do Cybeton, a troca de informação era feita através de congressos científicos. Então você não tinha muito a perspectiva de você ver em ação as principais tecnologias. O Cybeton força isso com esse formato de competição. Welcome everyone to Cyberphone 2020 Global Edition. It's a really special edition because of the pandemic worldwide. The teams could not come here and we will do the live thing from here and the rest from all over the world. That's live TV. O esporte mostrou que a minha cadeira não tem rodas, minha cadeira tem asas. Right, now let's go to Brazil. This is Gustavo Lopez for the EMA team. The EMA stands for Empowering Mobility and Autonomy. What a great name. O principal motivo de eu ter entrado no projeto EMA é que essa tecnologia não vai ficar só em mim, que sou um atleta de alto rendimento. Essa tecnologia ela vai para a senhora que sofreu uma lesão medular e que está em casa e que só quer melhorar a qualidade de vida
quer melhorar a musculatura, quer melhorar a autoestima. Então o projeto tem esse sentido, né, de trazer a qualidade de vida para todos. Então, pessoal, vou até deixar um pouco nesse frame para recapitular algumas coisas, né? Apesar da gente ter participado das competições, né, no sistema estacionário, aqui está uma demonstração, né, e a gente tem outros vídeos, ele realmente está pedalando, esse que é o nosso prédio aqui da UNB, né, o ICC Central, que é o prédio do Minhocão, né, e o Estevam percorreu um grande percurso aqui no triciclo, né. O Estevam, ele tem a lesão medular completa e ele consegue pedalar com as próprias pernas, através desse tipo de neuroprótese, né. Os benefícios da utilização contínua da neuroprótese, né? Inicialmente a gente imagina que a pessoa ela fica feliz em ver os membros paralisados voltarem a se mexer, mas na verdade existem vários benefícios fisiológicos, né, do uso contínuo desse tipo de neuroprótese para fortalecimento dos membros paralisados, no caso que a gente trabalha, né, com pessoas com lesão medular completa e incompleta, que superam qualquer benefício psicológico, né? Ou que são tão relevantes quanto, por exemplo, uma das principais adversidades, né, que um cadeirante ou uma pessoa acamada tem, são as úlceras por pressão ou as escaras de pressão, né? Isso se deve principalmente porque o membro paralisado tem pouca circulação sanguínea, e aí, quando ele fica muito tempo numa posição, a gente acaba fazendo uma ferida, né? E a cicatrização é muito demorada, e é um processo bastante tortuoso, né, para a pessoa. O Estevam, desde que ele entrou no nosso projeto, né, ele não tem mais escaras ou úlceras de pressão, né? Então, só isso para ele já é o benefício incomparável, né, de usar ou não esse tipo de dispositivo. Além disso, tem vários outros benefícios, né? O Estevam, ele ganhou 10 centímetros de massa muscular nas pernas, né? Então, outra questão também, quando a pessoa é cadeirante, normalmente tem uma atrofia muscular muito significativa, isso é visível, né? E o Estevam, muitas pessoas olham para ele e não acreditam que ele é um cadeirante há 12 anos, né? Que ele tem a lesão completa há 12 anos, justamente porque ele tem preservado a musculatura. Na verdade, ele até comparado quando ele entrou no projeto com atualmente, ele teve um ganho muito grande, né? Como eu falei, 10 centímetros, né? Quem gosta de ir para academia e malhar sabe o quanto que é difícil ter um resultado desse, né? Outras questões também, como densidade óssea, e até a parte do controle da estabilização, né? A lesão dele, com o uso contínuo dessa tecnologia, ela chegou até a regredir um pouco. Foi até um fato curioso, a gente, infelizmente, não fez uma avaliação científica tão detalhada, mas a gente pegou, o mesmo médico avaliou ele no início da lesão dele, deu uma lesão numa determinada altura e alguns anos depois ele avaliou e ela subiu um nível, né? Então, você vê como que a hiperestimulação ajudou também, de alguma forma, a recuperar. Eu não posso fazer nenhuma, digamos assim, né? Nenhuma afirmação científica, né? Mas foi uma coisa que a gente observou e um fato bastante curioso. Todos os outros aspectos a gente já conseguiu comprovar, né, com os nossos estudos clínicos e os nossos parceiros também, e outras pessoas que trabalham na área, que ele tem esse ganho, né? Ganho de massa muscular, densidade óssea e vários outros benefícios, certo? Bom, no vídeo também comenta sobre o Cybathlon. O Cybathlon é uma iniciativa, né, do Instituto Politécnico de Zurique, que basicamente é o seguinte, tirar dos fóruns científicos toda a parte de demonstração da tecnologia. Então, a ideia é, bom, todos os grupos de pesquisa falam que fazem todo o desenvolvimento, uma vez ou outra a gente vê algum vídeo, a gente vai nos congressos, os colegas apresentam, a gente apresenta, e tem alguma coisa, mas raramente a gente tem uma demonstração pública. Então, o pessoal lá do Instituto Politécnico de Zurique, né, o ETH, decidiu, bom, vamos fazer uma competição em que os principais centros de pesquisa, né, as pessoas devem
mostrar os seus protótipos ou até os seus dispositivos funcionando em tarefas que reproduzem bastante o cotidiano de onde aquela prótese ou neuroprótese seria utilizada, né? Aí surgiu o Cybertron. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo, né, do Cybertron. Cybathlon is more than a competition. Cybathlon is emotion and innovation. It moves people and technology. Numerous teams from all over the world compete against and with each other with one common vision: a world without barriers. Around 15% of the world's population lives with some form of disability and often face barriers in their daily life. And this despite of 175 countries which have committed to removing barriers, protecting people with disabilities against discrimination and promoting their inclusion and equality in society by signing the UN Disability Rights Convention. Assistive technologies can help people with disability overcome some of the challenges in their daily life. But unfortunately, the acquisition and use of such technologies are still difficult for various reasons. Sometimes research projects do not sufficiently consider the needs of the people concerned. Due to political factors, high production costs and prices, many people can't even afford assistive technologies. The inclusion of people with disabilities in everyday life is often limited for those reasons. Awakened by these observations, Professor Robert Riener from ETH Zurich initiated the non-profit project Cybathlon in 2013. He believed competitions would be the best way to drive the development of new assistive technologies and to raise public awareness of the challenges people with disabilities encounter. The idea was well received by scientists as well as people with disabilities, but also the great response of the media and the public encouraged Professor Robert Riener to develop his initiative further. Since then, many international competitions have been held. Broad attention is guaranteed when teams from all over the world present their many years of research and development in assistive technologies to a large audience on the Cybathlon platform. The competition is unique for the audience and especially for the participating teams. Teams are motivated to continuously improve their technologies and to bring research forward, and thus push a sustainable improvement in the quality of life for people with disabilities. For a world without barriers. Bom, pessoal, então, voltando um pouquinho aqui, né? Falando sobre o Cybathlon, né? É realmente uma competição com várias categorias. Então, a gente tem a categoria da cadeira de rodas automatizada, né? Para pessoas, por exemplo, com tetraplegia completa. A gente tem a corrida de prótese de pernas, né? Próteses robóticas de perna, próteses robóticas de braço e o ciclismo com eletroestimulação, que é a categoria que a gente participa, né? É importante ressaltar que a nossa equipe, né, nós somos a única equipe da América Latina que participa dessa competição. Então, é muito importante. Eles também valorizam bastante isso, né, a nossa participação. A gente tem alguns outros times do que a gente pode chamar Sul Global, né? A gente tem alguns times da Índia, a gente tem alguns times da África do Sul em outras categorias, mas a gente vê ainda que é majoritariamente uma competição europeia e norte-americana, né? Então, o fato da gente participar também mostra que a gente está desenvolvendo tecnologias e também traz um olhar para desenvolvimento de tecnologias que fazem sentido para o nosso cotidiano, né? Como o vídeo mesmo falou. As tecnologias assistivas, as próteses e neuropróteses, né, elas ainda são muito inacessíveis para grande parte da população. Isso falando só de países europeus. Quando a gente vai falar de outros países, né, em desenvolvimento, a situação é mais precária ainda, né? Mas a gente fazendo parte desse movimento, a gente ajuda a convergir com esse objetivo, né? E aí um pouco falando mais como que é, especialmente a nossa categoria no Cybathlon, né? Esse que é o vídeo promocional da nossa categoria, que é a corrida com eletroestimulação funcional. Essa aqui foi a edição em 2016, que foi presencial, né? Aqui no vídeo a gente já tem a participação do nosso piloto, né?
que é o Estevão aqui no canto. E aí ele vai falar um pouquinho de como que é a competição. Um vídeo curto, né? Opa, aqui. Então, também para mostrar, isso aqui é o vídeo, né, com os melhores momentos, né, da competição de 2020. O que aconteceu aqui? O Sabeton ocorre a cada 4 anos, né? Então, em 2016 a gente participou, e em 2020 a gente participou também, só que foi um ano que ainda estava em pandemia, né? O que aconteceu é que a competição foi feita no formato remoto. Então, todas as equipes, né, receberam esse rolo aqui instrumentado, que é um rolo que os ciclistas profissionais utilizam para treinar, né? Então ele simula muito bem o movimento do ciclismo sobre o chão, né? E também uniformizou a plataforma, e aí os dados eram transmitidos por telemetria para uma central, e depois eles fizeram a avaliação, né? E o resultado dos vencedores ou não. O interessante mostrar aqui, pessoal, é que realmente a gente pedala a gente pedala realmente com um vigor bastante significativo, né? Então a gente teve desde equipes que tiveram problemas, né, para inicializar, alguns que fazem um movimento suave, né, e tudo mais, mas realmente o que eu gostaria de mostrar é o primeiro colocado, que é esse participante, né? Então, no início, a gente pode ver que às vezes as coisas não funcionam tão bem, né? Então, esse aqui é o pessoal da equipe de Lyon, e então a gente pode ver que nem tudo são flores, né? Às vezes o sistema não funciona tão bem. Normalmente as pessoas têm espasmos, né? Os usuários, eles têm espasmos, que é a contração involuntária, e ele acaba atrapalhando o movimento, né? Então, isso aí acontece, né? Esse é o pessoal da Tailândia também, que aí é uma pena, né? Porque de alguma forma pifou o sistema deles bem no início, então eles não conseguiram começar a corrida. Então tudo isso ainda são protótipos, né? Então a gente tem essas questões. Mas só o desenvolvimento do sistema e a participação do evento já gera uma satisfação, né? Então, esse é o pessoal do Politécnico de Milão. Então, a gente já consegue fazer um movimento um pouco mais suave, apesar de dar para ver um pouquinho a diminuição do ritmo, né? Então, tem... A great performance because Andrea has only been a paraplegic for 1.5 years. Então, realmente não foi. As a newcomer, he shows an impressive performance. Bom, o nosso desempenho, né? A gente teve vários percalços, né, durante a pandemia e várias outras questões que a gente começou. Então, a gente conseguiu fazer uma pedalada muito suave, né? Mas ainda não conseguiu chegar nas posições principais, né? But the whole distance of 1,200 meters is too far for him. By the way, the distance is much longer than 4 years ago. Recapitulando, né, como que foi com a pista, né? What has remained the same are the favorites. The top 3 will be competing for the best places this year as well. Então, os mesmos finalistas da edição 2016 foram os finalistas desse ano, né? Eu estou de olho aqui no tempo, para a gente não alongar muito. Deixa eu já pular no primeiro colocado para a gente ver. Opa! Não, calma aí. Então, só para mostrar que realmente o cara de primeiro colocado ele faz uma pedalada muito forte, né? Ele consegue realmente chegar a velocidades incríveis, que eu duvido até que algumas pessoas consigam chegar. As pessoas
sem muita aptidão física consigam chegar, né? E aí, para encerrar, eu gostaria de falar aqui um pouquinho o que a gente tem hoje em dia, né, no ciclismo com estimulação, né, que a gente participa, né? Então, essa figura aqui mostra, né, o sistema com ciclismo com estimulação. Quais são os componentes principais, né? A gente precisa de um computador embarcado, um eletroestimulador, alguns botões, né, de controle, os eletrodos de superfície, uma interface do usuário, suporte para o tornozelo, né, e um sensor de posição na vela. Então, dependendo no pedal, né? Então, dependendo da posição do pedal, isso é jogado para o computador embarcado que vai passar os sinais para o eletroestimulador. O que a gente tem de pesquisa hoje em dia, né, que são as novidades, né? A utilização do eletroestimulador implantado, a utilização de múltiplos eletrodos de superfície ou de bermudas vestíveis, né, com eletrodos já acoplados, e a utilização de sensores de força e torque para feedback, né? Bom, pessoal, com isso eu concluo a minha apresentação, né? A gente já estourou o tempo, talvez ainda tenha alguma pergunta, então vou voltar lá para o meu slide inicial e abro aqui para perguntas. Professor Roberto, obrigada demais pela apresentação. Sempre que eu vejo essa questão do Estevão, esses vídeos, eu fico até emocionada, assim, é muito legal de ver mesmo. É muito impressionante o que vocês fazem. Tem alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de fazer para o professor? Você está ouvindo, professor? Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Está ouvindo? Tá. Às vezes está um pouco tímido. Acho que dessa vez a gente não vai ter perguntas. De qualquer forma, todo mundo tem o contato do Projeto EMA, do professor Roberto. Eu queria que você comentasse um pouquinho, professor, já que não tem perguntas, sobre essa questão da lesão parcial, da lesão completa. Como é que... Assim, é muito impressionante que o equipamento seja capaz de reverter uma situação de uma lesão completa, né? Que é o caso do Estevão, por exemplo. Isso, na verdade, ele não reverte, ele reverte, né, a situação global, mas o princípio todo é um princípio emergente, né, que a gente, que os nossos colegas neurocientistas, né, estão desenvolvendo, principalmente, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade também se aplica para neurônios motores, certo? Então, o que acontece? É o exemplo que eu falei da corda, né? Então, quando você rompe uma corda, a gente tem os vários... as fibras, algumas rompem completamente, algumas ficam presas. O que acontece é que o que a gente está começando a ver, ainda sem muita comprovação científica, mas a gente tem vários centros de pesquisa perseguindo isso, então é um tema quente, né, um hot topic atualmente, que é ver, poxa, será que se a gente hiperestimular esses caminhos que ainda não foram rompidos completamente, a gente consegue reprogramá-los ou a gente consegue fazer com que eles se adaptem, né, para outras funções do que eles tinham originalmente, né? A gente tem resultados um pouco mais concretos quando a gente fala só do cérebro, né? Então, isso já é bem, não digo nem já bem estabelecido, mas a gente já tem estudos robustos que mostram, né, que quando a pessoa ela tem alguma lesão, o cérebro consegue se reordenar para utilizar partes que talvez não, por exemplo, quando a gente tem amputação, né? Normalmente a parte que controlaria aquele membro, ela acaba sendo usada para outras funções. E a gente está vendo que isso é possível, né? A gente tem uma perspectiva positiva nesse sentido, que isso também pode ser não só com questão de amputação ou com perda de sentido, né? Mas realmente com a perda do caminho no sistema nervoso, né? Então, isso que acontece, a gente está perseguindo essa questão. Então, não é que... uma outra coisa também que eu não comentei, que vale a pena comentar, e isso acho que é um dos motivos porque as neuropróteses voltaram a ter um protagonismo grande, é que por muito tempo, nos anos 90, início dos anos 2000, teve um hype muito grande, né, das células-tronco, né? Então, até foi um banho de água fria em muitas questões das neuropróteses e até
neurociência, porque o pessoal fala, não tem problema, porque daqui a pouco, daqui a 20 anos a gente vai ter célula-tronco que vai regenerar tudo, então a gente não precisa entender esses mecanismos de neuroplasticidade, porque a gente vai, é só jogar uma célula-tronco ali, que os neurônios e os caminhos, né, do sistema nervoso central vai ser reestabelecido e vai ser tudo maravilhoso. Bom, a gente viu que não era tão bonito assim, né, a gente teve avanços significativos, mas não foi tão... O hype foi muito maior, isso é importante a gente falar também, que às vezes quando as tecnologias emergentes, principalmente nessa parte de neurociência, ganham um hype muito grande porque mexe com a expectativa das pessoas, né? Então as pessoas colocam muita expectativa numa perspectiva de cura, digamos assim, né? E isso é muito importante a gente tomar cuidado, mas agora a gente está vendo, não, então o que que acontece se a gente não recuperar esse caminho, se a gente não regenerar esse caminho, mas se a gente conseguir reaproveitar os caminhos que ainda estão lá, né? Se a gente consegue remodelar eles para recuperar alguma função, é isso que a gente está observando que é possível e várias pessoas estão começando a ver se consegue evidência científica desse fato, né? Sim, fantástico. É muito impressionante. É muito, muito legal esse projeto. E essa linha de pesquisa também. E complementa um pouco também com as outras palestras que a gente viu aqui, né? Sobre uso de prótese, recuperação de função, que a pessoa pode ter perdido e tudo. Esse é um outro olhar voltado mais para a parte também da, né? A gente viu muita parte da complementação, a gente está vendo a parte de retomação de função, né? Também, o que é muito, muito interessante. Isso. O que é interessante também é que essa parte também da, das neuropróteses para como é que é, para estimulação neuromuscular, né? É porque quando a gente fala em neuro, a gente pensa em cérebro, né? Tudo é cérebro. A gente esquece também que o sistema nervoso central se expande para todos os cantos do corpo, né? E que o ponto final do sistema nervoso central são os neurônios motores e, em última instância, os músculos, né? Então, a gente até brinca que a gente normalmente é minoria até nos congressos, né, de neurociência, neuroengenharia, mas é uma parte também muito significativa, né, que a gente espera ter um protagonismo maior também nos próximos anos. Não, com certeza, ainda mais com esse evento Silbeco, que é também uma coisa fantástica. Acho que ainda vai pegar muito no gosto das pessoas, assim, da comunidade não acadêmica. A gente espera que sim. Estamos torcendo também. Gente, Bom, então, eu acho que vamos ficar por aqui. Essa é a última palestra do evento, professor Roberto. Muito, muito obrigada mesmo. É... Nossa, obrigada. Ai, peraí, deixa eu beber uma água. bom, obrigado, Bruno. Enquanto você bebe sua água, eu entro aqui, né? É uma grande honra fechar esse evento, né? Realmente, o dia de hoje, principalmente, as palestras foram muito bem concatenadas, né? Ontem também a gente teve palestras muito interessantes. Eu acho que essa iniciativa toda é fantástica, né? Eu espero que seja o pontapé inicial para a gente desenvolver uma comunidade aqui em Brasília, né? Que é a ideia do capítulo Neurotech aqui em Brasília, a gente complementar essas pesquisas, né? E com o objetivo final de levar essa tecnologia o mais rápido possível para os usuários finais, né? Acho que isso que a gente pode trabalhar para isso. É isso, fantástico. Maravilha. Então, gente, finalizando o primeiro meeting Neurotech BSB e PPGEB, esperamos que seja o primeiro de muitos. Quero agradecer a todos os professores que participaram. Foram vocês que fizeram esse evento. Vocês são todos especialistas. E por isso que a gente queria trazer como inauguração do grupo as referências que a gente tem. Né? Ainda tem muita gente boa que não pôde vir para apresentar aqui para a gente, mas ficam oportunidades futuras também para a gente apresentar melhor o campo com outros tipos de técnicas, outras áreas de interesse. E quem estiver participando e que quer emitir certificado, por favor, não esqueçam de assinar, de preencher o formulário, tá aí no chat. E espero ver vocês no próximo evento. Muito, muito obrigada de novo pela participação.
E a gente se vê numa próxima. Bom dia para todos nós. Bom resto do dia. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.